Então, muito bem, gente. Nós vamos resolver aqui mais uma questão da nossa avaliação sobre leis de Kirchhoff. É uma questão também importante. Estou chamando de questão número 7, muito embora no exercício não seja assim. Pode não ser assim, pode ser qualquer outro número, mas o circuito é esse daqui. E, em princípio, a gente quer achar a corrente nos 3 meios. Na verdade, o enunciado da questão, ele é assim. Na figura a seguir, o E1 é 22 volts. Então, essa força eletromotriz aqui, 22 volts. O E2 é de 8 volts aqui, essa força eletromotriz. E o E3 é 18 volts. Aí, R maiúsculo é igual a 2 ohms. E tem um resistor aqui, um aqui e um aqui, de 2 ohms. E o R1 minúsculo, R2 minúsculo e R3 minúsculo, de 1 ohm. Então, aqui, R1, R2 e R3. São esses os elementos. A pergunta, qual é a potência dissipada no resistor R2? Nesse cara aqui. Bom, para poder calcular essa potência dissipada nesse resistor ali de 1 ohm, a gente tem que saber a corrente por ele, ou a tensão nele, mas a corrente facilitaria, a gente faz R vezes I ao quadrado. Mas para chegar na corrente, nós vamos ter que usar as leis de Kirchhoff nesse circuitinho. Então, para poder calcular essas correntes, vamos começar escolhendo, analisando quem são os ramos, analisando as correntes, atribuindo as correntes, aí atribuindo o sentido de percurso em cada malha, para daí montar as 3 equações para achar as 3 correntes. Então, como a gente tem feito sempre, né? Vamos analisar aqui quem são os elementos que a gente tem. Então, se eu der nomes a esses pontos, A, B, C, D, E e F, eu consigo já dizer algumas coisas. Quem são os nós desse circuitinho? Nó é ponto de encontro de 2 ou mais fios, ou uma bifurcação de um fio. Então, eu tenho aqui o B é um nó e o E é outro nó. Então, são os 2 nós desse circuito, B e E. Ramos desse circuito. Ramo é o trecho do circuito entre 2 nós consecutivos. Mas, então você olha que aqui tem 3 ramos. Eu posso ter o BA, BAFE é um ramo. Outro ramo é direto do B para o E. E o terceiro ramo é esse aqui da direita, que é o BCDE. Então você tem 3 ramos, olha só. Esse caminho aqui é um ramo, saí do nó B e cheguei no nó E. Outro ramo é esse aqui, saí do B e chego no E. E o outro terceiro ramo é esse. Por que é importante saber os ramos? Porque em cada ramo você tem uma corrente diferente. Mas em todo o ramo, a corrente é a mesma. Então, a corrente que passa aqui por esse resistor é igual a que passa por esse, é igual a que passa pelo gerador, é igual a que passa pelo R1. A corrente que passa aqui é igual no resistor e na fonte de força eletromotriz. A corrente que passa aqui também é igual em todos esses elementos aqui, mas as 3 podem ser diferentes. Esse é o nosso objetivo a descobrir. Malhas desse circuito. Também tem 3 malhas. Quais são elas? Malha é um caminho fechado. Eu saio de um ponto e volto no mesmo ponto. Então, se eu sair do A, a primeira malha que eu posso olhar é essa aqui. ABE, FA. Saio do A, vou andando sempre em frente e chego aqui de volta no A. ABE, FA. Essa é uma malha. Vou chamar essa malha aqui de malha 1, só para a gente facilitar depois, vamos escrever tudo isso aqui. Aí a malha 2, uma outra malha, posso sair do B e percorrer um caminho fechado e retornar nele. BC, DE, B. Então essa aqui é outra malha, tá certo? Outra malha, BCD, EB. É
É uma outra malha do circuito. E teria mais uma, tem mais uma. Posso sair do A, passar pelo B, ir para o C, do C ir para o D, pro E, pro F e aí retornar ao A. É uma terceira malha. Eu podia aplicar só a lei das malhas nessas três aqui, ter o sistema de três equações e resolver. Mas a aplicação da lei dos nós diminui a necessidade de uma malha. Então não vou precisar usar essa última aqui. Isso facilita a minha resolução, torna um pouquinho mais rápido. Então nós sabemos os nós, sabemos os ramos, vamos atribuir correntes e percursos. Duas coisas que a gente atribui. Então corrente. A corrente nesse ramo aqui, no ramo BAFE, nesse ramo aqui, eu tenho duas fontes de força eletromotriz afetando aqui. Essa e essa, diretamente. Aquela lá também influencia. Mas diretamente essas duas, para me dar uma pista qual seria o melhor sentido da corrente. 22 volts e 8 volts. 22 seria um gerador suposto. Então eu vou admitir, para me facilitar, que a corrente nesse ramo seja assim, mas não tem necessidade dessa análise, tá certo? Não precisa. Essa análise não tem necessidade de ser feita. Eu só faço para mais ou menos dizer que existe uma chance de ela dar positiva, de ser esse o sentido da corrente. Mas pode não ser. Pode não ser, porque aquela outra fonte pode estar afetando aqui também. Então, eu tenho aqui a corrente 1, eu atribuí que é assim. A corrente 2, eu vou atribuir assim o sentido dela. Também, eu estou atribuindo, eu não sei se é desse jeito, tá certo? Não sei se é para baixo. Tomara que seja, daí eu acertei, mas não sei. E a corrente 3, eu vou admitir que está para cá. Pelo mesmo motivo da outra aqui, que está para a esquerda ali naquele R, porque aqui eu tinha 22 e 8. 22 é maior, então eu admiti que seja isso. Mas aqui eu tenho 8 e 18. Por ser 18 maior, estou admitindo que ele deve forçar a corrente aqui. Mas eu não sei, tá certo? Não sei se isso vai corresponder à realidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu tenho aqui 3. Para facilitar as nossas continhas, vamos chamar I1 de x, I2 de y e I3 de z. Só para facilitar o jeito de fazer a continha, tá? A hora de escrever as equações. Vou escolher um percurso agora em cada um. O objetivo é tentar percursos que façam a nossa resolução ser mais simples. Então, que tenha mais sinais positivos que negativos. Então, para eu conseguir isso, o bom seria que o percurso correspondesse à corrente em todos os elementos. Às vezes dá para a gente fazer isso, outras vezes não dá. Então, olha, nessa malha da esquerda, se eu escolher esse sentido de percurso horário, eu consigo isso. Veja só aqui, se eu fizer esse sentido de percurso, em todos os resistores, o percurso vai coincidir com a corrente. Isso ajuda? Sim, ajuda na colocação dos sinais. Vai ser sinal positivo nos RIs. Agora, nessa outra malha aqui, eu posso escolher o sentido de percurso que contemple a maioria dos elementos. Também tentar contemplar a maioria. Veja que se eu fizer sentido anti-horário, eu contemplo todos. De novo. Então, já estou vendo que os RIs vão ser todos positivos. Isso é legal. Isso me faz não me preocupar muito com o sinal em RI. Deu certo assim. Então eu posso sempre pôr assim e sempre dar tudo positivo aos RIs? Bom, você pode fazer as correntes sempre assim que for um circuito desse jeito. Mas pode ser que no resultado final dê algum I negativo, indicando que o sentido era outro. Então, mas não tem problema. Então aqui nós conseguimos fazer isso, tá certo? Conseguimos fazer assim. Aí eu vou começar a escrever as equações. Primeiro é que eu vou aplicar a lei dos nós. Então, no nó B, por exemplo, poderia ser em qualquer um deles, qualquer um dos dois. Mas a soma das correntes que chegam no nó
tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então, quem está chegando no nó? I1. Quem está chegando? I3. Quem está saindo do nó? I2. Então, I1 mais I3 tem que ser igual a I2. Isso quer dizer que o I1 sendo X, o I3 sendo Z e o I2 sendo Y, eu já tenho uma equação aqui que me diz o Y em função do X e do Z. Primeira equação. Mas como são 3 variáveis, I1, I2 e I3, eu tenho que achar 3 equações. Eu tenho 3 malhas. Não adianta eu querer aplicar agora no nó E, mais uma vez. Por quê? Porque as correntes são as mesmas. I2 está chegando, I1 está saindo, I3 está saindo. I2 é o Y, I1 é o X, I3 é o Z. Cai na mesma equação. Então, não resolve nada você querer aplicar agora no nó E. As correntes são as mesmas, então não adiantou. Aí eu vou pegar agora e vou aplicar na malha 1, na malha da esquerda. A lei das malhas diz que o somatório de E tem que ser igual ao somatório dos produtos RI. O somatório de E tem que ser igual ao somatório dos produtos RI. E a convenção que nós estamos usando aqui para pôr sinal do E é o percurso. Percurso é esse caminho aqui de dentro, tá certo? Esse aqui é o caminho de percurso que você escolheu em cada uma das duas malhas. Então nós escolhemos esse percurso. Por que não fiz ao contrário? Poderia, não tem nenhum problema. No final o resultado seria o mesmo. Mas o percurso está aqui. Então no percurso, quando eu vou do menos para o mais, eu tenho gerador. Quando eu vou do mais para o menos, é receptor. Então E1 é gerador, E2 é receptor. Olha o percurso aqui, né? Veja o percurso aqui. Então, nesse percurso, menos para mais, é gerador. Então, E1 é um gerador, E2 é um receptor. Quando for gerador, você coloca sinal de mais. Quando for receptor, coloca sinal de menos. Somatório de RI. Como nós fizemos o desenho ali, que ficou bem propício, todos os RIs vão ser positivos. Olha aqui, ó, se eu sair do A, vou procurar todos os RIs que tenham. R vezes I1, é o primeiro lá. E é positivo, por quê? Porque a corrente e o percurso, olha aqui, a corrente e percurso apontam para o mesmo lado. Aí tem R2 minúsculo e 2. R2 e 2, eu percorro a malha inteirinha. R2 e 2, está aqui, ó, I2 para baixo, percurso também para baixo. Quando isso acontece, positiva. Tá? Então, mais R2 e 2. E aqui embaixo tem um outro R, vezes I1 novamente. Né? R vezes I1. R vezes I1. E é positivo também. Por quê? Olha só. Corrente para a esquerda, percurso para a esquerda. Positivo. E aqui, R minúsculo 1 vezes I1 novamente. R minúsculo 1 vezes I1. Reparou que, de novo, corrente para cima, percurso para cima. Então, positivo. Substituindo os valores que a gente tem, E1 é 22, menos E2, que é 8, R maiúsculo 2, e 1 a gente chamou de X. R minúsculo 2 é 1 ou, tá certo? Todos os R minúsculos nesse exercício são 1. Y e 2 é Y. R maiúsculo é 2 e 1 é X. R minúsculo é 1 e 1 é X. Então, somando os termos semelhantes aqui, 2x mais 2x, 4x, mais 1x, 5x. E 1 vezes y é y. Essa é a segunda equação. Ainda não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso ter mais uma. São 3 variáveis, preciso 3 equações. Então agora eu vou para a malha da direita. Fazer a mesma coisa. Somatório de E tem que ser igual a somatório de RI. Aplico a lei das malhas aqui, nessa malha da
direita. Lei das malhas eu aplico aqui. Então, somatório de E. Vou olhar nessa malha quantos tem. A malha da direita tem E3 e E2. Olha só, no E3 eu vou do menos para o mais. Vai ser positivo. No E2 eu vou do mais para o menos. Vai ser negativo. É um receptor. Então, eu vou escrever aqui menos E2 mais E3. Olho só o percurso. Eu não olho corrente. Para o sinal da força eletromotriz, eu não olho corrente. Tem como fazer olhando só corrente sempre? Até tem. Mas aí eu vou ter que ter um percurso do mesmo jeito. Porque às vezes eu vou ter que percorrer a malha e vou dar de encontro com a corrente. Aí eu vou ter que interpretar. Então dá no mesmo. Aqui a gente está fazendo assim, separando. Eu poderia deixar de um lado só da igualdade e fazer uma outra interpretação dos sinais. Mas esse caminho é bem mais prático, tá certo? Ele é bem mais simples. Então, olha só. Agora vamos para os RIs. Todos os RIs que tem aqui, escolhendo o percurso, vendo o que a gente encontra até dar uma volta completa. Então, saindo do B, achei R2 e 2. Percurso para baixo, corrente para baixo. Então, positivo. Aí continuo. Até dar a volta e voltar no ponto B. R minúsculo 3 e 3. Corrente para cima, percurso para cima. Então, positivo novamente. E, olhando aqui, tem esse R vezes I3. Corrente para a esquerda, percurso para a esquerda. Positivo novamente. Então, quando os sinais coincidem, quando os sentidos coincidem, ele é positivo. Quando os sentidos divergem, é negativo o produto RI. Nós escolhemos para dar tudo positivo. Vamos ver se deu certo aqui, tá certo? Pelos valores das forças eletromotrizes, deve dar, mas pode ser que não. Então, menos E2. E2 é 8. E2 é 8. Aí, nós temos o E3. O E3 é 18. R minúsculo 2 é 1 e 2 é Y. R minúsculo 3 é 1 e 3 é Z. E R maiúsculo é 2 e 3 é Z. Reduzindo os termos semelhantes, menos 8 mais 18 é 10. Um Y é Y. Um Z mais 2Z, 3Z. Está aqui a terceira equação. Você poderia chegar aqui e montar um sistema. Y igual a x mais z, 14 igual a 5x mais y, 10 igual a y mais 3z. E resolver como você aprendeu isso aqui desde longa data. Nós não vamos escrever mais isso aqui. Vamos já aproveitar que o y está isolado lá e substituir aqui nessa. Aí aqui também tem y, substituo aqui também. Isolo numa, substituo nas outras. É como aqui, está isolado aqui, substituo nas duas. Então, a resolução do sistema, ela está pronta para ser feita. Eu vou pegar o y, vou substituir aqui. Então, 14 igual 5x mais y. Quem é o y? X mais z. Então, 14 igual a 6x mais z. Substituir nessa o y, tem que substituir aqui também. 10 igual y, x mais z, mais 3z. Então, 10 igual x mais 4z. 1z mais 3z, 4z. Agora eu estou com as duas equações aqui em função de z. Posso isolar ou x ou z em função de z e de x. Posso isolar o z ou x em qualquer uma e substituir na outra. Eu vou isolar o z nessa equação aqui. Então fica 14 menos 6x igual a z. Ou seja, z é igual a 14 menos 6x. Vamos pôr aqui 10 igual x mais 4 vezes z. 14 menos 6x. Então ficou assim. Aí nós vamos efetuar a conta. X mais 4 vezes 14, 56,
4 vezes menos 6x, menos 24x. Aí quem tem x fica de um lado, quem não tem vai para o outro lado. Aí você resolve da forma que você achar melhor, tá certo? Posso passar quem tem x para o lado esquerdo da igualdade, fica menos x mais 24x. Quem não tem x para o lado direito, 56 menos 10. Aqui deu 23x e aqui 46. Passo 23 dividindo, 46 por 23, 2 amperes. Achamos o x. Agora vou substituir. Veja, independente, o x deu positivo, quer dizer que eu acertei a corrente 1. Mas se tivesse dado negativo, não interessa, eu ia substituir negativo para lá. Agora deu positivo, vou substituir o valor ali. Resolvo o sistema algebricamente. Eu não estou interessado aqui, é x, y, z. É uma questão puramente algébrica que eu estou resolvendo. Depois eu vou interpretar fisicamente o que quer dizer. Mas agora tem que achar x, y e z para verificar essas três equações. Seja o sinal que tenha. Então, lá vamos nós. Trocar o x aqui. Z vai ser 14 menos 6 vezes 2. Z vai ser 14 menos 12. Z vai ser igual a 2 amperes. Achamos o Z, 2 amperes. E aí o Y fica fácil de se fazer, né? O Y fica bem simples de ser feito. 2 mais 2, né? X é 2, mais Z que é 2. Y igual a 4 amperes. Repara que foi só uma coincidência você ter Z e X iguais, tá certo? Z e X iguais. A corrente aqui é igual à corrente aqui, sem nenhum problema. Isso pode ser feito, né? Agora vamos observar uma coisa aqui. Observar o seguinte. O X então é I1. Eu já sei que é 2 amperes. O Y é o I2. Eu sei que é 4 amperes. E o Z, eu sei que é o I3, 2 amperes. Tudo positivo. Tudo positivo quer dizer que eu acertei os sentidos da corrente. As correntes são nesses sentidos que eu coloquei. A pergunta do problema é: qual é a potência dissipada no resistor R2? Qual é a potência dissipada no resistor R2? Vou resolver bem aqui nesse cantinho. A pergunta do problema: potência dissipada em R2. Potência dissipada em R2, minúsculo. Ora, calcular a potência dissipada é bem simplesinho. Isso aqui também é uma coisa que a pessoa nasce sabendo. Potência R2 e 2 elevado ao quadrado. Então, a potência dissipada nesse resistor R2, o chamado P2, é o R2, que é 1 ohm, corrente 4 ao quadrado. Potência P2, 4 ao quadrado, 16, vezes 1, 16. Então, a resposta, potência dissipada, 16 watts. Essa é a potência que foi dissipada. E numa continha rápida, a gente poderia olhar aqui, se sai de um potencial elétrico em A, pode chutar qualquer valor e vai observando o que acontece com as tensões quando chegar de volta no A, está no mesmo potencial elétrico. Em algum momento a gente vai resolver um exercício assim, sabe? Então, essa resolução da questão 7, tá? E aí a gente vai, espero que vocês compreendam direitinho aqui. Então, até a próxima.